Bom, vamos lá. Eu não quero aqui ficar trazendo elementos da história, né, de cada estilo para não ficar muito maçante. Eu vou dar uma pincelada só para vocês se situarem, né, da origem, de onde veio, o porquê de cada estilo, mas não vou me aprofundar em nada disso não. Então vou começar aqui, a gente vai começar falando sobre as diferenças entre o boho e o hip. Eu vou colocar aqui os estilos que são pares, né? Então, a gente começa por esses, para você começar a ver o porquê que é um e não é o outro. É tão comum fazer essa confusão que, por exemplo, se você digita borro no Pinterest, vai aparecer lá um monte de imagens que, na verdade, é de um estilo hippie. E vice-versa, né? Mesma coisa no Google, porque eles são muito próximos. Como eu falei, e eu preciso deixar isso claro, existem alguns estilos que são estilos puros, né? No caso do hippie, é um estilo puro, e aí ele doa elementos para um estilo, um outro estilo, que é no caso do borro, que a gente pode dizer que ele é uma composição, ou seja, ele faz uma curadoria do melhor de alguns estilos específicos e junta para que aquilo funcione esteticamente, entendeu? Então vamos lá, o hippie, a gente não pode dizer que o hippie ele é um estilo simplesmente que vem de uma questão só artística, não. Ele é um estilo de vida mesmo, né? Ele vem de uma questão da sua posição no mundo e aí ela reflete na maneira como você vive e na maneira como você se veste. Então ele começou ali no finalzinho da década de 60 para a década de 70, como é de conhecimento de todo mundo, por uma busca de uma liberdade para ir de encontro aos padrões econômicos e sociais impostos ali pela sociedade, né? Para dizer assim, olha, eu quero viver ao meu modo, né? Então, a gente tem essa quebra de padrões ali no hippie. É uma maneira de dizer assim, eu vou viver do meu jeito, vou viver a minha maneira. Pronto, é um movimento, né, social que acontece ali nos Estados Unidos. Começa ali nos Estados Unidos e depois se dissemina, né? A gente vem pro borro agora, a gente vem de uma outra pegada. Anos depois, aí já é quando o hippie já está bem estabelecido, mas a gente vem para ali na década de 70 também, né? Mas a gente já vem de uma questão de um estilo de vida também mais leve, também mais suave, mas de um estilo de vida mais boêmio, sabe? De levar a vida com certa leveza, mas com um apelo estético muito maior do que o hippie, porque a gente vê que o hippie ele é quase que uma questão política, né? De dizer, ninguém impõe limites a mim, eu vivo a vida ao meu modo, né? A minha maneira. E o borro não, o borro ele tem essa questão, né, de uma vida leve, de uma vida tranquila, mas não tem ali uma questão de ideal, quase que não é uma manifestação tanto quanto tão densa e tão estruturada quanto o hippie. Ele é uma manifestação muito estética. Por isso que a gente fala que ele é um estilo de vida também mais leve, mais suave, mais tranquilo, né, mais good vibes, mas ele pesca elementos de outros estilos também, de um estilo étnico, do próprio hippie, né? E aí a gente até precisa cuidar porque ele não é tão colorido quanto o hippie, então ele quase que vai ali pro estilo romântico, assim, por essa suavidade, essa tranquilidade no estilo. Então, um é um estilo puro, de uma manifestação cultural, de fato, e o outro é um estilo de vida mais leve, mais tranquilo, mas que não tem talvez um apego político, né, político tão denso ali, mas tem um apelo estético muito maior, ok? Então a gente precisa compreender a base dessas diferenças, é o primeiro passo, ok? Então vamos lá, você vai perceber agora algumas diferenças do quanto que acaba sendo simples identificar e diferenciar um do outro. Vamos lá, o hippie, por exemplo, ele é um estilo que ele é muito mais colorido, né? E ele não tem muito critério nas escolhas das padronagens, por exemplo.
Porque por mais que não faça muito sentido à primeira vista, ele vem de uma base, né, de uma construção de ideal tão sólida que não vai fazer vai funcionar. No final, vai funcionar juntos porque é muito maior do que só estética, né? É muito comum você ver, por exemplo, uma tapeçaria étnica e almofadas florais, mas você também vai ver muitos painéis coloridos, tecidos tingidos, sabe? Aquele tingimento de que algo não era daquele jeito, daquela cor, né? E a pessoa aplicou uma técnica, por exemplo, o tie-dye, né? A gente vê muito isso de que ele transformou aquilo que era de um jeito em outro. Ao contrário disso, a gente tem, não é nem ao contrário, né? Em paralelo a isso, a gente tem o borro, que a gente percebe que o uso de coisas muito mais in natura. Então você ainda vê um colorido, sim, mas você observa que não é um tingimento pós-produção. Compreende? Você até vê uma tapeçaria ali colorida, mas o que foi usado ali foi uma linha num tear que ele já vem in natura, né? Ele passou por um processo de beneficiamento e que ali se transformou. É como se as coisas fossem usadas como elas são. Então, antes da aquisição, já é observado se aquilo vai funcionar naquele espaço. O borro a gente vê muita coisa étnica também, e muito artesanato, por conta desse apego ao natural, à história da coisa, sabe? Feito à mão. Mas ele não desconstrói aquilo. Ele pega o objeto como ele é, certo? E ele usa daquela forma porque ele já vai compor. Por isso que são escolhas de cores muito suaves e muito tom terroso. É por conta da natureza, da matéria-prima utilizada para fazer aquele adorno, para fazer aquele objeto, ok? À primeira vista você vai conseguir identificar bem a diferença com esses dois aspectos. Então vamos lá, outra característica bem marcante é que o estilo hippie, ele traz elementos típicos ali da década de 70 e continua utilizando esse elemento ao longo dos anos. Então você vai perceber um elemento que era marcante daquela época sendo utilizado ainda hoje. Em contrapartida, o borro, ele pesca, tem sim, às vezes até esses elementos, né, do estilo hippie. Lembra que eu falei que ele pesca ali um elemento desse estilo hippie, que é aí onde às vezes acontece a confusão, mas ele é usado com mais parcimônia, com mais cuidado. E aí, uma coisa que acontece que é bem característico, por conta desse apego estético, né? Esse apelo visual do borro. O borro é muito preocupado com a estética da coisa, ele vai escolher um elemento e usar esse elemento como ponto de partida para as demais composições, né? Lembra lá no começo que eu falei que o hippie já não tem essa preocupação. Se é algo que é uma manifestação, vamos voltar para o hippie. O hippie, ele tem muito dessa manifestação do estilo de vida. Então você vai ter muito patuá nas paredes, você vai ter muita coisa voltada para religiosidade, para o que ele acredita, qual é essa manifestação dele. É de fato uma manifestação, ele quer mostrar para o mundo o ideal e o estilo de vida dele, certo? E isso vai ser representado nas paredes, na escolha das estampas, e ele coloca para o mundo esse estilo de vida. Então você vai ver um altarzinho ali com as coisas, as velas, as coisas que ele acredita, com os incensos. Você percebe isso muito presente na decoração dele, porque ele precisa mostrar isso para o mundo, essa manifestação dele para o mundo. E o borro, ele pega isso muito com relação à questão estética, que também é um estilo de vida. A gente gostar do bonito, do belo, da suavidade, do estilo boêmio, né, muito voltado para a arte também, né? A gente tem uma manifestação boêmia incrível no Brasil, então a gente ser ligado à beleza das coisas é importantíssimo. Então ele também manifesta isso, mas é com uma escolha mais criteriosa dos itens. Então provavelmente ele vai pescar um elemento lá do estilo hippie e vai usar esse elemento como ponto de partida para as demais escolhas.
Como o hippie, ele precisa mostrar a sua ideologia, né, os seus ideais para o mundo, para a manifestação do seu estilo de vida, você vai conseguir, só de olhar para aquela decoração, identificar as crenças dele, os lugares onde ele frequentou, ou a cultura da qual ele tem um apego, ou ele tem uma admiração, só de olhar, sabe? E isso não tem muito critério, é isso que eu preciso que vocês entendam. Ele faz sentido porque ele é muito maior, né, do que só a decoração, mas ele não tem critério de escolha. Ele não vai se basear numa paleta de cor para escolher, mas isso aqui não está na paleta, minha casa ela tem uma paleta rosa. Se ele foi numa viagem, ele adorou o povo daquele lugar, o estilo de vida daquele povo, e ele levar um artesanato, ele vai colocar lindo na estante dele, aquele artesanato, porque aquilo faz sentido para ele, certo? Aí a gente vem, né, o borro já não pega essa mesma essência, ele é mais despretensioso, de fato, né? Ele não tem esse ideal, como eu falei, mas ele tem a questão da estética, sabe? Vocês precisam observar que é como se a coisa fosse mais organizada no estilo borro. As escolhas foram feitas seguindo provavelmente uma paleta de cor, provavelmente teve um ponto de partida, um tricô que ele gostou e ele colocou uma manta ali no sofá dele, e a partir dessa manta ele escolheu os demais adornos. Você vai ver que você consegue compreender ali um conceito, né, um ponto de partida para a composição dessa decoração. E no hippie não. O hippie, as coisas não precisam fazer sentido para quem está vendo, precisa fazer sentido para ele. E você vai saber muito, é isso que é muito interessante no hippie. Você vai conseguir saber muito do morador daquela casa só de olhar em volta. Você vai saber as crenças, você vai saber por onde ele passou. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Para nunca mais se confundir, mesmo que lá na sua busca tenha dado alguns elementos, algumas imagens e alguns estilos do borro, quando você está pesquisando algo sobre o hippie e vice-versa, para você não se confundir mais, eu acho que você vai conseguir agora identificar porque foi dado aqui a raiz da coisa, né? O ponto de partida. Embora você entre numa casa que tem uma decoração borro, mas você percebe que o dono dela só tem aquela preferência por aquele item específico, a gente não pode dizer que essa casa é hippie, ok? Ela é uma casa borro, né, que pescou elementos, né, do estilo hippie. Então, para a gente não confundir e a gente não se perder, mais uma vez, o mais importante é que é um processo longo e a gente não pode se perder no meio do caminho.